Bom, vamos falar então sobre essas semifinais do Campeonato Paulista, porque depois de 6 anos, já fazia bastante tempo, o Paulistão volta a ter os 4 grandes nas semifinais. A última vez que isso aconteceu, a disputa ainda era jogo de ida e volta, hein? Agora jogo único. Então teremos o Corinthians contra o Santos na Neoquímica Arena. O Corinthians teve a melhor campanha geral, aí na tela para vocês, e o Palmeiras contra o São Paulo no Allianz Parque. O Palmeiras que foi o segundo melhor classificado, olha só, hein? O Verdão quase eliminado na primeira fase, cresceu aí, agora chega com a segunda melhor campanha geral, por isso faz essa partida em casa. E todos os grandes chegaram lá sem sofrer gols nas quartas de final. Vamos ver os resultados dessas quartas de final. No sábado, Palmeiras colocou 3-0 para cima do São Bernardo, foi o grande que teve a vitória mais expressiva aí, mesmo jogando fora de casa. E ontem não, tô me perdida com as datas do carnaval ainda, tá, gente? No domingo, o Corinthians venceu o Mirassol por 2-0 e o Santos venceu o Red Bull Bragantino pelo mesmo placar de 2-0. Ontem foi dia do São Paulo, bater o Novo Horizontino por 1-0 lá no Morumbis. Aí, Arnaldo, vou voltar à pergunta que vocês já estavam se fazendo e nos fazendo aqui logo no início. Tem time que é mais favorito? Os times que jogam em casa são favoritos? Como que você vê esse termômetro do favoritômetro aí? Pois é, Luísa, eu acho que além da questão da qualidade dos times no momento, o mando de jogo em São Paulo é quase imperativo, né? E nesse regulamento cheio de bizarrices, a semifinal em jogo único em campo único, ela faz muita diferença. Então os mandantes, para mim, eles são favoritos, o Corinthians e o Palmeiras, sobretudo pelo mando de campo torcida única, e também pela qualidade dos times, né? E é curioso, porque o Paulistão, que agora tem os grandes nas 4 primeiras posições, ele andou flertando com surpresa, mas passaram os que a gente imaginava, e os favoritos são aqueles que a gente imaginava desde o começo do campeonato, antes mesmo da primeira rodada. Palmeiras, atual tricampeão, e Corinthians, que terminou o ano com ótimos resultados, conseguiu manter um time que é caro, né, que tem bons jogadores. Só que aí, se você me perguntar se existe favorito entre os dois, Palmeiras e Corinthians, para um título, e aí na decisão, felizmente temos 2 jogos, eu acho que o Palmeiras, que arranca na fase final, ele só tem uma frente, né? Nós estamos conversando aqui, o Corinthians está embarcando para Guayaquil, né? E jogar a pré-Libertadores nesse meio de fase de final é complicado. Então eu prevejo mais dificuldades para o Corinthians diante do Santos e do Neymar, por conta das atenções divididas, do que para o Palmeiras, que já está se preparando desde domingo para enfrentar o São Paulo na sua casa no final de semana ou na segunda-feira. Essa é uma das polêmicas aí que nós teremos pela frente. A divisão de frentes para o Corinthians, acho que é a grande armadilha para o time nesse momento, porque não dá, nessa altura, para você se dar o luxo de preservar algum jogador, como fez contra o Mirassol, o Corinthians, em relação ao Garro, por exemplo. O Corinthians vai ter que jogar tudo nas 2 frentes agora, nessas próximas semanas. Conciliar competições tão cedo pode já ter um peso aí, né? O Corinthians já teve dificuldades contra a frágil UCV, então agora contra o Barcelona de Guayaquil, o desafio é ainda maior. E para você, Renato, para você os times que jogam em casa têm um grande favoritismo, um Palmeiras que quase foi eliminado aí na primeira fase, mas chega sempre forte em busca do tetracampeonato, e esse Corinthians que terminou o ano muito bem e quer manter esse embalo aí, embora tenha oscilado um pouco nas últimas partidas. Pois é, Luísa, eu tenho sentido o Corinthians oscilando, exatamente o que você falou, oscilando para baixo. O Corinthians está tendo mais dificuldades do que nessas últimas partidas. E isso que o Arnaldo falou em relação ao jogo da Libertadores é um fator muito importante. Os caras vão viajar para o Equador, jogar no Equador um jogo difícil, um jogo um confronto que eles podem ser eliminados da Libertadores antes da chave dos grupos, e depois tem que correr e pegar o Santos em casa, um Santos super motivado pelo Neymar. É bom a gente lembrar que, pelo menos em princípio, esse é o único título que o Neymar pode conquistar pelo Santos nessa sua volta. Afinal de contas, o contrato dele é até o meio do ano, e o único campeonato que termina até o meio do ano é o Campeonato Paulista.
se o Santos consegue ser campeão paulista com o Neymar, pode ser até que as coisas fiquem mais animadas e o Neymar resolva ficar pelo menos até o final do ano. Ou o pai do Neymar compra logo o Santos, né? Foi impressionante a declaração dele, né? Eles resolveram reformar o vestiário do Santos, e o Neymar deu uma declaração que diz assim: o inquilino, quando começa a arrumar muito o apartamento que está alugando, é sinal de que ele quer comprar. Então ainda tem essa história, né? De repente o Santos, o Neymar pai, traz algum outro investidor para não só ele investir, eles compram o Santos mesmo. Acho a semifinal mais parelha, eu acho Santos e Corinthians. Acho que não há favorito por causa da situação do Corinthians e da motivação do Neymar. São Paulo e Palmeiras, eu já vejo o Palmeiras jogando bem mais bola do que o São Paulo. O Palmeiras teve dificuldade em se classificar, sim, mas porque o grupo dele fez muitos pontos. A Ponte Preta teria se classificado em outros grupos, que foi a terceira colocada do grupo dele, que não foi, né? Então eu acho o Palmeiras mais forte do que o São Paulo atualmente. Agora, é como se diz, né? Como o poeta Jardel dizia, né? Clássico é clássico e vice-versa. Então, tudo pode acontecer, até ganhar o mais fraco, que é, no caso, o São Paulo. Pode, ainda mais jogo único, né? Aí que aumenta a imprevisibilidade da partida. Quero falar sobre o jogo do São Paulo ontem, tô curiosíssima para ouvir o que o Arnaldo tem a dizer, mas antes, rapidinho aqui, quero saber de vocês quem precisa mais desse título. Palmeiras que vem aí, né, dominando os últimos anos, está em busca do tetracampeonato. O próprio Abel Ferreira já disse que os adversários precisam mais desse título. Tem o Santos, que vem de um jejum longo desde 2016, Corinthians também num jejum desde 2019, e o São Paulo, que passou por um momento de bastante oscilação aí nesse campeonato, com o Zubeldia sendo muito questionado, criticado. Também é um título importante. Rapidinho para a gente falar do jogo do São Paulo já, Arnaldo, para você, quem que precisa mais? Eu tô com o Abel. Eu acho que quem precisa mais é o Corinthians. Pelo jejum recente, pelo investimento nesse time, e pelo como está encarando o campeonato desde a primeira rodada, né? Acho que é o time, só ver a lotação da Neoquímica Arena e a forma como o time está jogando, é quem tem levado a sério desde a primeira rodada. Mas, vamos ressaltar, Renato também passou por isso, existe a armadilha da Libertadores, mas quem precisa mais, juntando todos os cacos aí, na minha opinião, é o Corinthians. E para você, Renato? Eu prefiro ver de outra forma. Eu diria que o título mais importante é o do Palmeiras, porque ninguém foi tetracampeão até hoje em São Paulo. Então, para o Palmeiras, esse título, se o Palmeiras conquistar, ele vai estar conquistando um título importantíssimo, um título inédito e importantíssimo. Claro que o Abel quer empurrar para os outros a responsabilidade. Mas é bom lembrar que o Abel, ano passado, só ganhou o Paulista. Ou seja, a torcida do Palmeiras está meio ressabiada. Se ele não ganhar esse Paulista, eu acho que ela vai ficar duplamente ressabiada. Claro que o Abel não corre risco nenhum, mas para mim, o título mais importante em jogo é o tetra do Palmeiras. É um feito histórico, de fato, né? E um inédito tetracampeonato, Palmeiras em busca disso. Bom, para isso, o São Paulo vai ter que ficar pelo caminho, mas ontem ele garantiu vaga na semifinal do Paulistão. Não foi um jogo de muito brilho, não encantou muito, mas fez o que deveria fazer, venceu o Novo Horizontino por 1-0. Aliás, um belo gol, hein? Um lindo, a gente tá vendo aí já os melhores momentos da partida, mas o gol vai passar daqui a pouco, foi já no segundo tempo, um lindo passe do Oscar, Lucas saindo em velocidade, tocou para o Caleri livre e fez o gol. Mas foi apertado, especialmente no primeiro tempo, Arnaldo. Foi um jogo ali de muita marcação, o São Paulo com dificuldades na criação e com esse esquema de 3 zagueiros que o Zubeldia vem usando aí nas últimas partidas, sem o quarteto ofensivo. Luciano ontem no banco nem entrou na partida, apenas com 3 deles, que inclusive foram os 3 que participaram do gol. Pois é, Luísa, eu tenho uma das minhas frases preferidas quando eu falo do São Paulo e sua história, é o 3 zagueiros é vida. Estou até com a caneca, 3 zagueiros é vida. Porque o São Paulo talvez seja o único clube do país que tem esse sistema no seu DNA histórico e que o torcedor entende, né? Foi com esse sistema que o São Paulo foi tricampeão consecutivo,
foi campeão da Libertadores 2005, foi campeão mundial 2005. Então, para o torcedor não é um estranhamento jogar com 3 zagueiros, pelo contrário, é quase uma nostalgia. E o São Paulo tem mais de 3 zagueiros bons no seu elenco, né? Não é o sistema preferido do Zubeldia, definitivamente. Mas a coisa acabou isso. Nesse ano, depois ele tentar e experimentar, como o estadual requer, várias alternativas táticas durante o campeonato, inclusive o quarteto. Foi com 3 zagueiros que o São Paulo, por exemplo, empatou com o Palmeiras no Allianz, né, no último encontro entre eles, recentemente, e foi com 3 zagueiros que o São Paulo jogou bem contra o São Bernardo e conseguiu a sua classificação, ganhando por 3-1. Seria ontem, até porque o Novo Horizontino é um time que joga com 3 zagueiros, é um time muito forte fisicamente, a bola aérea do Novo Horizontino é perigosíssima. Então dá para saber já antes do cruzamento que o Palmeiras, o Santos e o Corinthians teriam adversários diferentes do São Paulo. São adversários que jogam mais e brigam menos. Isso pode ser o São Bernardo, o Mirassol principalmente e o Bragantino. Totalmente. O Novo Horizontino é choque, trombada e duelo físico. E o São Paulo acabou nessa disputa tendo dificuldade, sobretudo no primeiro tempo. Ganhou no duelo físico e técnico, o a gente está revendo aqui, e depois se defendeu, conseguiu se defender bem para garantir a classificação. Se a gente estava discutindo quem precisava ou quem precisa mais do campeonato, uma coisa indiscutível, quem estava mais pressionado nas quartas de final era o São Paulo, até porque ele jogou depois dos outros 3 terem se classificado. Então tudo isso pesa um pouco, as questões ao trabalho do Zubeldia e tudo mais. Agora, o sistema com 3 zagueiros ele é recente no trabalho do Zubeldia, então tem várias coisas a ajustar, e como ele mesmo disse depois da entrevista, o simples fato dele perder o único volante marcador que ele tem machucado para o resto do semestre, o Pablo Maia, já modifica o sistema com 3 zagueiros também, né? A proteção à zaga e a saída de jogo. Então acho que o São Paulo fez o trivial, deu para o gasto. E acho que, projetando um pouco o confronto com o Palmeiras, tem sido quase sempre assim, né, na era Abel. O Palmeiras quase sempre tem dificuldades. Tem uma questão histórica de São Paulo e Palmeiras, às vezes existem nos clássicos regionais, né? Na hora do mata-mata, o São Paulo tem uma vantagem histórica impressionante, e não só na história, mas nesse momento o recorte era Abel. O Abel teve dificuldades com o Crespo, com o Rogério, com o Carpini, com o Dorival, e também está tendo dificuldade com o Zubeldia, né? Então o São Paulo, dos grandes paulistas, é o único que faz frente ao Palmeiras do Abel desde que o português chegou ao Brasil, né? Desde que ele redescobriu o Palmeiras. Então eu acho que o Palmeiras tem o mando, o campo, o gramado sintético, mas vai ter que fazer mais do que tem feito para superar o São Paulo, porque ele vem sendo a pedra no sapato do Palmeiras nessas últimas temporadas. É um adversário indigesto, tem sido. Ô, Renato, o Arnaldo falou que deu para o gasto o jogo de ontem, né? Para você foi suficiente? O importante era classificar ou você esperava mais? Eu esperava mais, confesso que eu esperava mais do São Paulo. Acho que sofreu um bocado para chegar ao gol, chegou a provocar a reação da torcida, o torcedor pedindo Luciano e coisa e tal. Eu esperava mais do São Paulo. Agora, o São Paulo é a tal história, foi o que aconteceu no jogo de ontem, né? Ele tem 3 jogadores que são acima da média do futebol brasileiro. Então, quando de repente Lucas, Oscar e Caleri se entendem, sai coisa boa, como saiu ontem. Mas também foi aquela única grande jogada dos 3. Então, eu acho que o Palmeiras, entendo até a superstição que... Não é nem superstição, usei a palavra errada. É o histórico que tem sido de São Paulo e Palmeiras, que de fato o Abel tem tido dificuldade com o São Paulo, mais dificuldade do que com os outros times, mas eu vejo um favoritismo bem razoável do Palmeiras. Acho que se os 2 jogarem o seu melhor, ganha o Palmeiras.
O São Paulo vai ter que jogar o melhor dele e torcer para o Palmeiras não estar nos seus melhores dias, ou ser capaz de anular o esquema do Abel, né? Porque eu vejo o Palmeiras, em termos de time, um patamar acima do São Paulo. De futebol jogado, um patamar acima do São Paulo. Sobre o jogo de ontem ainda, muita reclamação em torno da arbitragem da Edna, né? Estou acompanhando aqui também o pessoal no chat, muita gente falando sobre a atuação da Edna Alves. Bom, teve reclamação para os dois lados. O Novo Horizontino reclama de uma falta no início da jogada do gol do São Paulo e depois também com uma expulsão depois de uma jogada que ela havia marcado pênalti no Ferreirinha. Ela foi ao VAR, mudou a falta para fora da área e deu cartão vermelho para o Patrick Bray. Vocês acharam que ela errou? Nada. Eu não entendi nada daquela lance do VAR. Nada. Para mim, se ela foi ao VAR, ela deveria ter visto que não foi falta. Não é que foi dentro ou fora da área, não foi nem falta. Entendeu? E ela vai e expulsa um jogador, dá fora da área. Olha, eu achei que ela foi extremamente infeliz naquele lance. Em relação ao gol, houve a falta sim. Mas eu acho que seria um absurdo o VAR chamar lá atrás, uma jogada no campo de defesa, para você, não, mas foi dali que saiu. Pô, pelo amor de Deus, teve pelo menos 3 toques na bola, além daquilo, o Novo Horizontino teve bastante chance de terminar lá. Há um empurrão, sim, mas a jogada prossegue, olha só. Não anularia o gol por causa dessa falta, não, mas que foi falta, foi. Agora, o Bandeirinha estava em frente, né? Impressionante, o Bandeirinha estava exatamente em frente à jogada do empurrão e não sinalizou nada. Para você foi falta no início da jogada, Arnaldo? E também sobre esse lance do pênalti, você achou que a Edna errou? O lance da falta, da suposta falta, ele só é discutível para quem viu só os melhores momentos e o lance do gol. O critério da Edna durante o jogo era não apitar faltinhas, né? E desse jeito, desse tipo de falta do Enzo Dias, acho que rolaram umas dezenas na partida e ela, na maioria das vezes, deixou a jogada prosseguir. E é isso, não adianta voltar a fita depois, né, gente? O VAR, ele serve para o que aconteceu no lance do pênalti / falta. Na visão dela, árbitra, foi falta. O VAR, olha, não foi dentro da área. E aí, não sendo dentro da área, a expulsão para o jogador último homem, porque ele faz a falta, na visão da Edna, no Ferreirinha. A questão, para mim, não é do lance capital. E o Novo Horizontino, acho que não tem que reclamar, porque o Novo Horizontino bateu o jogo todo, seus jogadores fizeram rodízio o tempo todo, antijogo o tempo todo, e aí, quando toma o gol, muda a história, né? Agora, a proposta do Novo Horizontino era picotar o jogo em faltas e revezamento no Lucas, etc. E esse lance é muito interessante quando o Renato fala da diferença dos jogadores. A bola do Oscar, lá da intermediária precisa, ele consegue chegar na frente, o Donato, que é muito alto e forte. Quando o Lucas dá o toque, ele já está dentro da área. E aí ele se protege. Se o zagueiro chega atropelando, é pênalti, né? Aí o zagueiro recua um pouco, o suficiente para ele ajeitar para o Caleri fazer o gol. Agora, Luísa, essa temporada, falando da arbitragem da Edna, é uma interessante no futebol paulista. É o segundo ano de comando do argentino Lustó na arbitragem paulista. No ano passado, ele tentou uma renovação meio a fórceps do quadro, lançando árbitros mais jovens, que foram muito em alguns momentos. Nesse segundo ano, ele tem procurado, e eu acho que é a marca do Paulistão, a escala de mais mulheres apitando. Por exemplo, é o terceiro jogo consecutivo do São Paulo apitado por mulher. Eu acho interessante. A Edna é a mais experiente delas, né? Mas a Daiane, que apitou o jogo anterior e apitou o Corinthians em Mirassol, até o ano passado era VAR, no campo. É a marca dessa segunda temporada do Lustó no comando da arbitragem. O que a gente vai ver agora, e é isso que eu fico curioso, é qual é o critério da escala para os dois clássicos com torcida única lá e tudo mais. Se voltarão os árbitros, e São Paulo tem 2 árbitros experientes,
lá de um nível lá, FIFA / Blaster, qualquer coisa. O Rafael Claus e o Flávio de Souza. Se a escala da semifinal será simplesmente Flávio de Souza num lugar e Rafael Claus na outra, ou se a gente vai ter alguma surpresa na escala desses clássicos, né? Eu acho que em relação especificamente à Edna, a ressalva que eu faço em relação ao trabalho dela é muita questão da conduta do jogo, né? E acho que ou picotar demais ou deixar demais sem intervir para as faltas. Isso é um problema que ela tem durante... Ontem ela optou por deixar correr demais e o jogo teve muitas faltas, muitos choques que foram ignorados, inclusive esse no lance do gol do São Paulo, que está gerando a polêmica do dia seguinte. Tá gerando uma polêmica, mas agora o São Paulo, né, vai pensar no Palmeiras, vida que segue aí pro tricolor, apesar das reclamações, e o Lucas Moura falou depois da vitória que o time não tem mais margem de erro. Vamos ouvir o Lucas. Lucas. O Lucas tá no ponto? Aí, ó, cadê o Lucas? Nas quartas já começa outro campeonato, não tem margem para erro mais. O que tinha que errar a gente já errou. Agora é focar, descansar, porque a gente tem um clássico aí na semifinal e vamos com tudo para poder chegar nessa final. Desde 2019, os 4 principais clubes não chegavam à semifinal. Vai ser uma grande semifinal. São Paulo enfrenta o Palmeiras. O que vocês esperam dessa partida, desse duelo, já no próximo fim de semana? Bom, acho que isso mostra a força do futebol paulista, né? Desde 2019, você falou, né, que não chega os 4 grandes. Tem muitas equipes de qualidade que podem chegar na semi, na final. E agora é um clássico, né? Clássico é clássico. Decidido sempre nos detalhes. Descansar bem, focar bem, estudar bem, né, nossas estratégias e a equipe do Palmeiras, para que a gente possa conseguir fazer um grande jogo e conseguir a classificação. Tá aí o Lucas, então, falando sobre essa semifinal já contra o Palmeiras. Ó, vamos para um break rapidinho aqui na TV, a gente continua aqui no YouTube, tô acompanhando as mensagens de vocês e já voltamos. Vamos falar mais ainda sobre essas semifinais do Campeonato Paulista, sobre o gramado sintético, que já deu uma polêmica. Será que vai voltar a ser pauta? Aqui no News vai ser, porque a gente vai falar disso. Rapidinho a gente já volta. Bom, estamos no break, hein? Deixa eu acompanhar aqui as mensagens de vocês. Muitas mensagens, eu confesso que eu fico meio perdida essa hora da manhã. Mas vamos lá, ó, o Matheus Oliveira mandou superchat, valeu, Matheus. Ele fala aqui, ó, tá conectando você, viu, Arnaldo? O Abel venceu o Rogério por 4-0 na final do Paulista. Eliminou o Crespo por 3-0 na Libertadores. Muita dificuldade, realmente, nos jogos mais importantes deu Abel. É o que ele tá dizendo. Posso aqui, responder? Arnaldo. Claro. O Abel perdeu o final do Paulista para o Crespo e o Abel foi eliminado pelo Dorival Júnior da Copa do Brasil. Em termos de eliminação e título paulista, é um lado para cada lado. Não tem supremacia do Palmeiras nesse período. Simplesmente não tem. Surpresa, né? Que a diferença... tem uma outra curiosidade, Luísa. O fechamento da janela atual, os 20 clubes da Série A. O Palmeiras foi o que mais gastou, o São Paulo foi o que menos gastou. Então, para ter equilíbrio, é só na base da camisa e da rivalidade mesmo, né? No lado do Renato, no Rio de Janeiro, o Flamengo é um dos que mais gasta, o Vasco é um dos que menos gasta. Onde está o equilíbrio no confronto? Não existe mais equilíbrio no confronto. O São Paulo consegue equilibrar no Palmeiras, do Abel, não se sabe como, mas consegue. Ó, deixa eu ver mais participações por aqui. Quem tá aqui? O Éder Jairo Minelli. Ele fala sobre o lance, a polêmica da arbitragem. O lance não mudaria nada, mas o lance da expulsão do zagueiro do Novo Horizontino foi um escândalo. Se o lance fosse ao contrário, teria jornalista São Paulino brigando com o microfone. E no gol, o lance gera dúvida. Então tá aqui a opinião dele. O Flávio Pérez, terá os 4 grandes daquele jeito. O velho tricolor diz: bom dia, eu avisei que a semifinal do Paulista teria os 4 grandes também. E o Wilson Yamauchi, ele tá sempre por aqui, né? Ele diz que o Timão pega o Santos na semifinal do Paulistão, Memphis versus Neymar. A gente vai falar sobre isso já já. Deixa eu ver quem mais. Temos mais um minutinho. O Éder Jairo já comentei o que ele falou. Tem
Thales Augusto, salve Luísa, aqui é Galão da Massa. Por isso que eu tô lendo seu comentário, viu, Thales? É verdade que você também é galo? Manda um abraço pra galera do Barreiro, periferia de BH. Valeu, galera do Barreiro, lá de BH. Muito bom o trabalho de vocês. Jornalismo esportivo crítico e com isenção. Muito bem, estamos voltando aqui daqui a pouco, depois eu registro mais comentários. Quanto tempo temos ainda, Esther? Me conte aí. 20. Então tem mais comentários. O Dudu Campos fala que ele é Flamengo, que mesmo o time do São Paulo sendo fraco na visão dele, vai ser campeão. E o Malverick diz que Guayaquil decidirá o futuro do Corinthians contra o Santos. Estamos voltando agora na TV. Voltamos agora na TV, a gente estava aqui falando com a galera do YouTube, agora a gente está na TV e também no YouTube, vamos juntos mais 1 hora aqui no All News Esporte. Hoje eu estou aqui, mas amanhã o Tirone está de volta. Tirone anda curtindo bem os bloquinhos, hein? Adorei aquela fantasia dele do gramado sintético. Você viu, Renato? Não vi. Ah, tá perdendo. Deve estar um espetáculo. Aliás, eu acho que a gente tem a imagem, daqui a pouco a gente traz. Você não aprovou a fantasia, Arnaldo? Vamos botar no ar aí. Você não curtiu, Arnaldo? Achei tão criativa. Não, criativa. Aliás, né, é tema do debate pro próximo, participando do debate do próximo jogo, mas não pode. Tá tendo jogo, tá tendo finais durante o carnaval. Para tudo. Ele não tá tendo Oscar e tal. Calma, olha lá, aí, ó. Proibido o gramado. Olha aí! Olha o nosso âncora. Toda a credibilidade do nosso âncora sendo colocada em xeque neste momento, ó. Contra o gramado sintético. É isso aí. A gente aqui trabalhando e ele aí. Muito bom. Pensei que ele ia estar vestido de gramado sintético inteiro. Levou uma plaquinha só. Tá super discreto. Fulião tranquilo, não é fulião hard. Tá vendo? Ai. Mas eu curti. Confesso que eu curti. E aliás, gostei ainda mais porque ele já deu o gancho para o nosso assunto aqui, que é o gramado sintético, porque gerou polêmica, vem gerando polêmica, né, com a manifestação dos jogadores sendo contrários ao gramado sintético, especialmente nesse duelo Palmeiras e São Paulo, porque o Palmeiras tem o gramado sintético no Allianz Parque, e os jogadores do São Paulo se mostraram contra, com o Lucas aí como um grande líder desse movimento, e o São Paulo também já perdeu muitos jogadores lá no Allianz, 6 ou 7, com lesões em função do gramado. Bom, e ontem o Zubeldia falou sobre o assunto, mas ele preferiu não entrar muito na polêmica. Vamos ouvir o Zubeldia. No, prefiero no hablar de ese tema. Ya cada uno de nós dio su punto de vista hace un tiempo atrás y rizar el rizo es perder el tiempo. Lo que quiero hoy decir es que le ganamos a un rival muy duro, un rival que le hubiese complicado el partido a cualquier equipo, hoy no fue la excepción. Entonces valorar el triunfo porque fue durísimo, porque había que hacer un trabajo muy serio, muy consistente. Y felicito no solo a nuestros jugadores, sino también a los torcedores que no solo asistieron, sino que jugaron el partido al compás del equipo, empujaron cuando había que empujar, cuando tenían la sensación de que podíamos convertir. Ó, tá aí o Zubeldia falando sobre esse confronto. O Alisson também falou ontem, disse que não é hora de pensar na grama. E o Lucas falou que dessa vez ele joga. Lembrando que na primeira partida nem ele nem o Oscar jogaram. E aí, Arnaldo, você acha que isso pode entrar em campo? É algo que pode ter um peso nessa semifinal? Qualquer fagulha de polêmica vai alimentar, vai entrar em campo essa discussão. Agora, Luísa, não é uma questão de jogar ou não no gramado sintético. A polêmica que vai ser da semana é a seguinte: o tem show no seu campo no sábado, no Allianz Parque. Né? Com o gramado sintético, que eu acho sempre uma porcaria, um lixo, para deixar bem claro, grama sintética
é lixo, não é futebol. Nenhuma liga boa tem grama sintética, mas com a grama sintética você pode realizar no Allianz Parque. Já fui informado lá como funciona. 4 horas depois você pode fazer um jogo. Desmonta o palco, passa uma máquina tirando ali os metais que o palco possa ter deixado. 4 horas depois você pode ter um jogo, né? Então, show sábado, poderia ter o jogo à noite, poderia ter o jogo domingo. Domingo, provavelmente, a televisão vai escolher o Corinthians, TV aberta, como normalmente faz. Como em São Paulo a polícia não permite 2 jogos na capital no mesmo dia, restaria a feira. E aí o São Paulo não quer jogar na segunda-feira. Porque o São Paulo só joga segunda-feira. O São Paulo não joga domingos. Tanto que o jogo contra o Novo Horizontino foi segunda-feira, porque o Novo Horizontino jogava na quinta pela Copa do Brasil. Então acho que o São Paulo vai dar uma esperneada, protestar, mas vai acabar jogando na segunda, quando não é dele. Se o mando fosse dele, tivesse feito melhor campanha, no Morumbi, aliás, o gramado do Morumbi ontem uma maravilha, estava lindo depois do show da Shakira, conseguiu ser recuperado. Gramado bom, natural, exige investimento, exige menos shows, exige outras coisas, cuidados. O que eu acho dessa discussão, o Palmeiras até emitiu nota, se sentiu atingido festa dos jogadores. Para mim, essa questão do debate institucional entre os clubes ou entre os jornalistas, a questão agora está com a CBF. Grande parte dos jogadores do futebol brasileiro, os mais importantes, não querem gramado sintético. Antes do congresso do próximo Campeonato Brasileiro, a CBF tem que estabelecer um calendário de retirada do sintético. Ponto. Tem que acabar. Essa bizarrice, que é uma facilidade comercial, tem que acabar. E aí se estabelece um cronograma de retirada do gramado do Allianz, do Newton Santos, da Arena da Baixada, porque os jogadores não querem mais jogar nesse lugar, nesse piso, não é gramado, é piso, porque em nenhuma importante do mundo existe esse piso. E o Brasil, para querer ser uma liga importante, tem que retirar esse piso e ponto final. Agora, isso não é para hoje, para amanhã, para o jogo do Allianz. O São Paulo vai ter que encarar o Palmeiras no Allianz. Paciência. Quem vai jogar, se o Lucas vai jogar ou não. Acho até, aí vendo como o São Paulo, talvez tenha assim, mais enfrentou o Palmeiras no Allianz esses últimos anos todos, como os jogadores do São Paulo se comportam no Allianz. Por jogo do sintético, por tipo de jogo, o Luciano talvez seja mais afeito ao gramado sintético, ao tipo de jogo, do que o Oscar, por exemplo. O Lucas não, é outro tipo, porque o Oscar, jogador mais leve, um jogador, ele sente mais dificuldade. Essa bola maravilhosa que a gente viu, metida no gramado sintético, ela teria ido batido lá no tabuleiro, lá atrás do gol e voltado, porque ela corre que nem é que nem você jogar bilhar naquele feltro maravilhoso ou numa mesa de sinuca de cimento. A bola corre 20 vezes mais. Esse passo do Oscar aí pro Lucas, no gramado sintético, ninguém pega, nem o Bolt pegaria, né? É um outro tipo de jogo, e acho que o São Paulo talvez faça escolhas no seu time em relação ao gramado mesmo, ao tipo de adaptação do atleta ao gramado, e aí eu acho que o Luciano, pelo que mostrou em todos os jogos que disputou lá, sabe se virar melhor no piso sintético do que outros jogadores. É uma possibilidade, por exemplo. Mas o São Paulo vai ter que jogar no campo do Palmeiras, porque o mando é do Palmeiras. Quem fez a melhor campanha é do Palmeiras. O Palmeiras escolhe onde joga e ponto. Por enquanto, ele tem o campo sintético permitido. Espero que em breve isso não seja mais permitido, porque não faz o menor sentido. Tem a polêmica do gramado sintético e tem uma... Oi, Renato. É porque aconteceu uma coisa muito engraçada aqui no Rio em relação à questão do gramado sintético. Vários jogadores do Vasco se disseram e fizeram questão de se manifestar contra o gramado sintético, que é uma opinião quase que unânime, né, entre os jogadores. E aí o que o Vasco fez? Passou o jogo dele com o Flamengo, que ia ser no Maracanã, para o Newton Santos no gramado sintético, com a justificativa que era para tirar o Flamengo da sua zona de conforto. Adiantou?
Não, o Flamengo ganhou da mesma maneira e agora vai ter o segundo jogo no Maracanã, na grama natural. Então essa coisa do gramado sintético, o futebol brasileiro precisa realmente dar uma parada para botar ordem na casa. Porque você vê um clube como o Vasco, o presidente dele, cujos jogadores disseram que não gostam de jogar no gramado sintético, optar por levar o seu jogo semifinal para o gramado sintético do Botafogo, no Newton Santos. Então, eu acho que está realmente na hora de um freio de arrumação, porque às vezes as pessoas falam uma coisa e fazem outra, como foi o caso do Pedrinho aqui, presidente do Vasco. Foi bem inusitado, né? Que você tem jogadores como Verratti, Felipe Coutinho, que se posicionaram contra, e o Vasco ainda assim optou por essa medida para tirar o Flamengo da zona de conforto. Talvez tenha preferido prejudicar o adversário do que se beneficiar, né? Mas enfim, foi essa a escolha. O Vasco era o mandante, tinha o direito de mandar onde quisesse, e o Flamengo acabou vencendo essa primeira partida por 1-0. Bom, tem uma questão sobre datas também, ainda não sabemos qual será a data desse jogo entre Palmeiras e São Paulo. A probabilidade maior é que seja na segunda-feira, inclusive o Danilo Lavieri traz a informação aqui no All Sport que a Federação Paulista já deu aval para o jogo ser na segunda, até porque tem um show lá no sábado. Aí, ó, tá aí a matéria do Danilo. Palmeiras precisará jogar segunda para ter o Allianz completo na semifinal. Isso porque tem show lá no Allianz da banda Offspring no sábado, e aí o Palmeiras vai ter que montar o palco, então não pode ter a lotação completa, né? Vai ter que tirar um pouco da capacidade, diminuir a capacidade do estádio para que o show seja montado. Em 2022, eu me lembro, na final do Campeonato Paulista, foi até uma partida que eu cobri, tinha um palco lá também, acho que era para o show do Maroon 5, e aí eles colocaram um telão no palco e levaram os torcedores que não viam o jogo, mas assistiam pelo telão. Isso foi no mínimo inusitado, né, Arnaldo? Não sei se vai acontecer isso de novo, mas no mínimo inusitado aí, o Palmeiras tentando conciliar sua agenda de shows da W Torre com seus compromissos esportivos também. Na verdade, né, Luiz, esse modelo que é muito interessante para a W Torre e para o Palmeiras, né, o estádio sendo o tempo todo, o Allianz Parque se tornou um palco de shows que por vezes é utilizado para futebol, né? É aquilo. Nessa disputa, por isso que a matéria do Lavieri fala sobre o calendário. Em tese, os jogos deveriam ser disputados, como em todos os lugares do país, no sábado e no domingo. Aí o Palmeiras, pela agenda de shows para ter o Allianz completo, você entende a conveniência? Está muito confortável nessa situação para o Palmeiras. Como ele tem o mando, talvez ele consiga interferir, inclusive, no calendário. A questão do palco, que às vezes, né, da desmontagem do palco, que às vezes interdita parte do estádio, isso já foi utilizado outras vezes, sim, né? As pessoas não conseguem ver o jogo, mas elas estão no estádio vendo o telão e ouvindo a atmosfera do jogo, né? Como se no entorno, só que elas estão dentro, né? Seria o plano B, né? Mas, como a matéria mostra, se o jogo for marcado realmente para segunda-feira, aí daria para ter o Allianz completo, né? E possível estreia do Vitor Roque e tal e tudo mais. É aquilo. Para eventualmente adotar de volta o gramado natural, o Palmeiras não pode ter o estádio que ele tem hoje, porque nenhum estádio do mundo comporta tantos shows e também jogos de futebol simultaneamente como faz o Palmeiras numa semana. Então essa é a discussão mais para frente, se o gramado sintético for de fato proibido no Brasil, na Liga Brasileira nos próximos anos, quem sabe aí depois do movimento dos jogadores. Agora, além do gramado a seu favor, o Palmeiras pode ter também um reforço importante, que é o Vitor Roque, né? Um jogador muito aguardado aí pela torcida, pelo Abel também, queriam muito camisa 9. Camisa 9 chegou. Já está no Brasil, foi uma chegada inclusive bem discreta, ali sem muito contato com os torcedores no aeroporto de Guarulhos. O Palmeiras optou por uma saída privativa ali, para que ele não fosse muito abordado, mas fato é que já chegou, já vestiu a camisa, já fez exames e é aguardado na academia de futebol. Está
pronto para jogar. A última partida dele foi no dia 23 de fevereiro, embora ele não estivesse sendo muito utilizado. Ele entrou em campo aí em fevereiro contra o Getafe, por 10 minutos, já tinha sido titular antes no meio da semana, enfim, vem atuando, ainda que não com tanta frequência. Ô Renato, você imagina que o Abel já vai utilizar o Vitor Roque como titular na semifinal do Campeonato Paulista? Ou calma, tem que chegar, treinar, se adaptar, tem toda uma questão de entrosamento também. Como você pensa essa utilização do Vitor Roque por parte do Abel? Não acredito, Luísa, que ele vai botar o Vitor Roque de titular, não. Ele pode até levar o Vitor Roque para o banco e, dependendo de alguma situação, usar o Vitor Roque. Mas não faz muito sentido, na minha cabeça, ele pegar um jogador que está vindo de jogar pouco, que não tem entrosamento nenhum com os seus colegas, cujo preparo físico ele ainda vai ter que ser testado para o Palmeiras avaliar exatamente como é que está a condição física dele e botar para jogar de titular. Será para mim uma grande surpresa se o Abel fizer isso. No caso do Palmeiras, está sem atacante, o ataque do Palmeiras não está funcionando, está um desespero. Então chega e bota para jogar. Não é o caso. Não é o caso. Acho que o Palmeiras vem até de uma ótima exibição, uma partida muito boa. O time está entrosado. Claro, falta o centroavante de referência, um centroavante de mais qualidade, que deve ser o caso do Vitor Roque. Vitor Roque, eu peço sempre um pouco de calma, porque nós já vimos outros casos de artilheiros que apareceram muito bem no Atlético Paranaense e não conseguiram reproduzir o futebol deles nos clubes para os quais foram. O exemplo mais notório é o Pablo, né? O Pablo, que chegou a ser disputado por Flamengo e São Paulo, acabou indo para o São Paulo e só aí o Flamengo foi contratar o Gabriel. Você vê como é que o destino é cruel, né? Às vezes o São Paulo ficou com o Pablo, que nunca rendeu lá o que se esperava dele, e o Flamengo, a segunda opção, acabou dando certo, como deu o Gabriel, pelo menos até 2 anos atrás. Então, eu não acredito, sinceramente, vai ser uma grande surpresa para mim se o Vitor Roque começar o jogo contra o São Paulo. E para você, Arnaldo? Eu tô com o Renato, eu acho que conhecendo um pouco o Abel, até pelo momento, o Vitor Roque deve ir ao banco. Uma semana só de treinos com os companheiros e tudo mais, e o time deu uma encaixada agora, né? O Flaco voltou a jogar bem e o Estevão tá sobrando. Então eu acho que o Vitor Roque seria uma ótima opção, uma ótima alternativa, né? Voltando um pouco à questão do sintético, o Vitor Roque jogou o tempão no Atlético Paranaense, né? Na grama sintética também. E acho que aí, Luísa, o treinador também tem que ter uma certa parcimônia para não transformar uma contratação tão desejada, mas que custou 25 milhões de euros, numa obrigação do menino que não foi bem na Europa resolver todas as partidas, né? Acho que o Abel tem sapiência para lidar com essa carga, para não transferir essa carga inteira para o Vitor Roque, porque é o jogador mais caro da história do futebol brasileiro. Se ele for para campo toda vez com essa chancela, ele vai ter problemas, né? Então o ideal é que ele vá aos poucos mesmo, né? E depois, nos campeonatos mais importantes, ele já esteja adaptado ao time e tudo mais. Acho que o Vitor Roque, se foi inscrito no Paulista a tempo, pode até decidir o Paulista, mas ele foi contratado visando os próximos anos todos, né? As próximas competições. O Palmeiras não mirou no Paulista quando trouxe o Vitor Roque. A questão era só o fechamento da janela. O Palmeiras mirou no Mundial, por exemplo, no Super Mundial que tem aí pela frente. E aí vão ter que manejar essas expectativas, né? Porque é o jogador mais caro da história do futebol brasileiro, claro, todo mundo espera muito dele, então o Abel vai ter que trabalhar a cabeça aí do menino, do time como um todo. Bom, vamos falar sobre a outra semifinal, então, do Campeonato Paulista, Santos e Corinthians, hein? Corinthians e Santos, na verdade, jogo na Neoquímica Arena, que coloca frente a frente Memphis Depay e Neymar mais uma vez, né? Já se enfrentaram uma vez, naquela ocasião, vitória corintiana por 2-1, aliás, eles são velhos conhecidos, são amigos, inclusive. Durante o jogo, eles bateram bastante papo naquela partida. A gente está vendo aí umas imagens do reencontro dos dois,
que vai acontecer novamente. Um Corinthians que fez a melhor campanha geral, que vinha sendo muito elogiado desde a reta final do Campeonato Brasileiro, mas que teve uma queda de rendimento agora, em especial quando precisou conciliar aí o estadual com os jogos da Libertadores. A gente falou sobre isso. E o Timão já joga contra o Barcelona de Guayaquil amanhã, antes da semifinal contra o Santos. Ou seja, vai ter que manejar também, a gente está falando sobre manejar, vai ter que manejar as duas competições, conciliar. Ô Renato, será que o calendário pode jogar a favor do Santos aí? Como que você vê isso? Esse planejamento com a Libertadores pode acabar atrapalhando um pouco o Corinthians? Não, sem dúvida é um fator de problema, né? Um fator que o Corinthians vai ter que enfrentar e que de uma forma ou de outra vai acabar influenciando. Pode ser até que ganhando esse jogo contra o Barcelona, se isso acontecer, é um jogo duríssimo lá em Guayaquil, mas vai que ele ganha e se enche de moral e aí vem para o jogo contra o Santos com a moral lá em cima, acreditando em tudo e derrota o Santos. Mas pode também acontecer o contrário. Pode, de repente, ele perder esse jogo, se complicar para classificar para a fase de grupos da Libertadores e o time chegar aqui preocupado e abatido por causa desse resultado. Não é bom, o ideal é que não houvesse esse jogo. Para o Corinthians, o ideal é que ele tivesse também a semana livre, como o Santos vai ter. Vejo o Santos levando uma certa vantagem em relação a esse calendário. Vejo o Santos muito motivado pela questão do Neymar. Time por time, acho que o Corinthians hoje em dia é mais forte do que o Santos. O time do Corinthians é um time que já está jogando junto há mais tempo. O do Santos era um time que estava indo aos trancos e barrancos. O único jogador que fazia diferença era o Guilherme. E aí chega o Neymar. E aí quando chega o Neymar muda muita coisa, né? O Neymar está fazendo, acho que já vai ser o 5º jogo dele, né? Ou seja, vai ganhando ritmo de jogo. Tem feito gol. Até agora só fez gol de bola parada, é verdade. Mas tem feito gol. E o Neymar está motivadíssimo para ganhar, como eu falei aqui há pouco, o único título que é possível, pelo menos em princípio, já que o contrato dele vai até só o meio do ano. Eu acho um jogo, diante dessas circunstâncias, bem parelho. Se o Corinthians tivesse descansado, eu diria que o Corinthians entraria como favorito, por ter um time que já joga há mais tempo, por jogar na sua própria casa, na Neoquímica Arena, isso faz muita diferença, torcida única, né, em São Paulo, essa aberração. Então, agora não, agora acho que equilibrou um pouco mais. E quanto a Memphis Depay e Neymar, com todo respeito ao Memphis Depay, o Neymar joga muito mais do que ele, né? Só que o Memphis Depay está mais bem acompanhado no seu time, né? E o Neymar praticamente só tem um jogador assim, especial, o Guilherme, para tentar levar esse Santos à final do Campeonato Paulista. Eu diria que é 50% para cada um, por causa de ter esse jogo de Barcelona de Guayaquil. Olha, equilíbrio total na visão do Renato, hein? Agora o Neymar anda bem confiante. Ele falou, eles que têm que ter medo de me pegar. Vamos ouvir o que o Neymar falou. Já que teve esse papo com o Memphis, tem algum time que você queria pegar na semifinal? Cara, não. Obviamente que a gente não quer pegar os times mais fortes. Não, mas eu tenho certeza que eles têm mais medo do que eu. Eles têm mais medo de me pegar do que eu deles. Então, o que vier vai ser... A gente sabe que vai ser um jogo difícil, mas a gente está preparado para qualquer um time. Modesto, deu uma cutucada aí no... Modesto, rapaz modesto, tá certo. Mas eu gostei da espontaneidade também, do que ficar meio blasé, aquelas entrevistas blasé. Eu prefiro falando assim, acho melhor, acho que é mais legal. Ô Arnaldo, agora um Neymar que tá confiante, como ele mesmo mostrou aí na declaração dele, já com mais ritmo de jogo, já tendo aí 3 gols marcados, ainda que todos de bola parada, mas bola parada também vale, né? E um Santos que chega mais fortalecido, né? Desde a última vez em que os dois times se enfrentaram, com esse entrosamento, com todo esse efeito Neymar, isso dá um equilíbrio maior à partida também, eu imagino. Dá sim, só em relação à declaração do Neymar, em termos de comunicação, ele voltou muito melhor, hein? Mesmo essa frasezinha muito melhor, pode ser em relação ao gramado sintético, a bola, a circunstância, a vida, né? O futebol. Exato, bem melhor na comunicação, falando mais diretamente e tal, né? E eu concordo bastante com o raciocínio do Renato.
Acho que a circunstância da análise desse jogo seria uma, se os dois tivessem a semana livre, e outra quando o Corinthians jogando no Equador um jogo decisivo de Libertadores, né? Que em tese, é complicado, né? Porque a prioridade do Corinthians não fosse a necessidade do Corinthians vencer também. Então, a atenção dividida completa, foco dividido, viagem, desgaste e tudo mais. E o Santos só se preparando para esse jogo. Acho que para o Santos acabou sendo melhor pegar o Corinthians do que pegar o Palmeiras, que era outra possibilidade, né? Porque o Palmeiras teria o mesmo tempo de preparo, descanso e ainda jogaria na sua casa, no sintético e tudo mais. O Neymar, aliás, jogou várias vezes na Neoquímica Arena, sobretudo pela seleção brasileira, né? Já está acostumado ali com o terreno. Agora, tem uma situação que eu imagino que o Caixinha vá trabalhar para essa partida. O Santos tem jogado com um quarteto. A gente fala muito do quarteto do São Paulo, mas o Santos tem jogado com um quarteto, que é Neymar, Soteldo, Guilherme e Tiquinho. Para jogar contra o Corinthians na casa do Corinthians com esse quarteto, eu acho muito complicado. Muito complicado. Esse quarteto sem a bola ele divide o time em dois blocos, né? E para jogar como visitante, eu imagino que o Caixinha prepare uma outra solução para essa partida. Imagino. Vai sacar o Soteldo, Arnaldo. Então, no primeiro jogo ele faz críticas ao Soteldo. Então, o Soteldo ficou no banco no primeiro jogo, na fase de classificação. O cara ainda não estava em forma, né? Acaba entrando depois o Soteldo. Então, eu imagino que o Caixinha vá para uma alternativa tática, levando em consideração o adversário e o fato do Santos ser visitante. Agora, ele tem alternativas, e isso me surpreende muito nessa temporada. Não está claro até agora, mas não sei como o Santos contratou nesta janela 12 jogadores, 11 mais o Neymar, todos de bom nível, o quarto clube que investiu mais no futebol brasileiro. Eu não sei como, mas o Santos fez isso. Hoje o Santos tem várias opções no meio para frente. No jogo contra o Bragantino entraram pela primeira vez no segundo tempo 3 reforços interessantes contratados. O Rollraiser, David Washington e o Gabriel Veron. O Santos tem jogador, gente. Não é só o Neymar. Quando o Santos trouxe o Neymar vai jogar com quem? Hoje tem um monte de gente para ele jogar. Não está pronto o time, não está entrosado. Mas o Santos, não sei como, recheou bastante o seu elenco para a temporada. Não visando apenas o Paulista. Aí, né, Renato, aquele indício que o Neymar, o pai do Neymar e não sei o que, vão ficar mais tempo. O Santos talvez não fizesse esse investimento vindo da Série B, não sei como, repito, se não tivesse uma perspectiva esportiva e financeira mais concreta nos próximos meses. Gente, deixa eu mandar um recado para vocês aqui, que o canal UOL está disponível agora em todas as operadoras, hein? Na Claro TV, canal 549, na Sky, canal número 88, Vivo TV, canal 613, na Oi TV 140, na TVRO em Bratel 546, na Samsung TV 2074 e também na Pluto TV, no Zapping, canal 864 e no UOL Play. Então, estamos em todos os lugares e também no YouTube. Muito bem, gente, agora eu vou ficar de olho aqui no que vocês estão dizendo aqui no chat, que vocês participam aqui do programa junto com a gente. Deixa eu ouvir aqui, o Eduardo Naves está falando. Está dizendo que os críticos do Neymar agora estão começando a engolir as críticas, está defendendo o Neymar aqui. E o Wilson Yamauchi fala que o Neymar fala muito, mas eu tô com o Arnaldo, eu acho que ele tem dado entrevistas mais interessantes mesmo do que ele já deu. O Carlos Roberto acha que vai ser Santos... Tá leve. O Neymar tá leve, tá feliz, né? O Neymar estava lá na Arábia Saudita, onde o Jorge Jesus queria ver ele longe, né? Não queria ele no time. De repente ele volta para o Santos, para a casa dele. A festa toda que houve, sabe? Tudo gira em torno dele. Ele tá leve, ele tá feliz de novo.
Ele não estava feliz na Arábia Saudita e está feliz de novo. Agora, se ele souber cuidar do corpo, como muitas vezes não soube durante a carreira, ele certamente vai voltar a jogar bem. Futebol ele tem, é só questão de cuidar profissionalmente disso. Aliás, ontem ele esteve na Sapucaí, hein? Vamos falar já, deu um susto ali no jogo, mas pelo que a gente tem acompanhado... mudou, mas ainda tem um resquício de um velho Neymar aí, tá achando que mudou, mas calma, né? Não é outra pessoa também, não. Sim, estava ele e a esposa, Bruna Biancardi, já vamos mostrar já. Deixa eu ver o que mais a galera tá falando por aqui. Falando muito do Vitor Roque, o influente corneta, hein? Diz que o Vitor Roque é um blefe. E o João Batista diz, acorda galera, hoje é carnaval, o Palmeiras vai ganhar o Paulistão. Tá bom. Marcelo reclama que sempre tem show no Allianz. E o Flávio Pérez diz que o Felipe Anderson é melhor que ele e ainda não apareceu tanto. Felipe Anderson que vem sofrendo aí com lesões desde que chegou ao Palmeiras. Mas também foi uma contratação muito badalada quando chegou, né? Esperava-se muito dele também. O Antônio Carlos fala, Vitor Roque já sabe jogar no sintético. O Arnaldo trouxe isso, não é aquele... da experiência dele no Atlético Paranaense. Lauderan Cerqueira pergunta se as semis são 2 jogos. Não, são jogos únicos também, com o mandante é o time de melhor campanha. A final tem assim, e sim tem 2 jogos. Quem mais por aqui? O Malverick. Com a altitude de Guayaquil, acho que o Depay tinha que ser poupado para jogar contra o Peixe. Será que ele é santista e ele não quer o Memphis, né, jogando contra ele? Não tem altitude, verdade, né? Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Era possibilidade de Quito com El Nacional, mas passou. Guayaquil não tem altitude, mas tem uma pressão grande. O Barcelona é um time de massa. Estamos voltando. Vamos falar agora, deixa eu só registrar. O Bruno Nascimento, ele manda um abraço para o interior do Japão. Tecomo na cama. Caí nessa pegadinha! Meu Deus, parabéns! Eu tava tentando, não deu tempo, o delay não... Tava tentando, né? Não faz isso. Ô, gente, vocês fazem isso comigo? Eu sou uma pessoa lerda já por natureza. É terça-feira de carnaval. Não, deixem vocês, eu não apareço aqui mais. Tirone não pode ter mais folga. Gente, tinha que ter uma, né? Terça-feira de carnaval. Agora o meu chefe me mandou mensagem, parabéns pela pegadinha. Obrigada, hein, que vocês fizeram comigo aqui. Ai, vamos seguir então, parabéns. Vamos falar do Flamengo já, mas antes vamos falar ainda mais de Neymar, porque esteve no Carnaval na Sapucaí. Temos imagens do Neymar lá na Sapucaí. Ele deu um susto ali no jogo contra o Bragantino, né? Saiu sentindo, mas o Lucas Musetti, nosso repórter, já disse que o Neymar não preocupa após o susto e foi ao Rio de Janeiro na folga. Mas eu quero imagens dele na Sapucaí, a gente tem, não? Responda aqui para mim. Não tem, gente, cadê o Léo Dias desse programa? Esse programa não tem um programa de fofoca também? E aí, Arnaldo, era para se precaver ou um dia depois do jogo tá tudo bem ou era melhor evitar nesse momento? Vamos lá, né? Às vezes a gente fica... O Santos tinha um dia de folga, né? Vai jogar só uma semana depois do jogo, tranquilo. Até aí, né? O Renato lembrou bastante da passagem ali com o Jorge Jesus. O Jorge Jesus disse que ele estava com dificuldade de acompanhar os outros, mas fisicamente falando, eu até me surpreendi quando eu vi o Neymar aqui treinando pela primeira vez. No peso, tá? O que estava faltando era ritmo de jogo, conseguir acompanhar os outros, porque não estava nem inscrito na liga. Acho que aos poucos ele está se soltando. E se fosse assim, né? O Memphis não podia ir lá no evento X ou Y. Eles saem toda hora, aí todos, né? É que ele, claro, muito visado. Mas até agora tem cumprido o programa de treinamentos normal e o Santos, todos folgaram nesse dia que ele foi a Sapucaí, então tá tudo bem. Acho que não tem
não tem problema nenhum, desde que ele esteja no próximo jogo decisivo contra o Corinthians, melhor ainda do que ele estava contra o Bragantino em termos físicos, acho que ele vai estar. Tem conseguido, nesse ritmo de retorno, até se mostrar bem, até suportar bem, na minha opinião. Quero te ouvir também, Renato, mas também lembrar aqui uma entrevista do empresário dele, o André Cury, falando sobre o futuro dele. A gente já coloca isso aqui, a gente já traz para o jogo aqui também. O André Cury, ele disse que o Neymar não deveria ter saído do Barcelona e voltaria com muita alegria para o clube catalão, né? Como não? E o UOL apurou que, na verdade, o staff do jogador ainda não discute o futuro. O Neymar tem contrato com o Santos, né, até o meio do ano, e aí tem quer essa renovação até a Copa do Mundo de 2026. Então, você imagina que o Neymar fique por mais tempo no Brasil ou depende também do que vai aparecer para ele na Europa aí no meio do ano, o desempenho que ele vai ter agora? E também essa pitada sobre o carnaval do Neymar, hein, Renato? Bom, vamos lá. Primeiro, sobre o futuro. Eu tenho quase certeza, não é informação, é apenas a vivência de um velho homem de imprensa, de que se ele tiver uma proposta para voltar para o Barcelona, ele volta correndo. O que ele fez foi se livrar do Jorge Jesus e da Arábia Saudita, vir para cá, recuperar a alegria de jogar, recuperar a forma, voltar a ter holofotes em cima dele e esperar uma oportunidade para voltar ao futebol, o primeiro futebol do primeiro mundo, no meio do ano. É bom lembrar que quando o Neymar deixa o PSG, nenhum grande clube do futebol europeu se dispôs a pagar os salários que o Neymar recebia. O Neymar, se quisesse continuar na Europa, ia acabar jogando num clube de menor expressão. Os grandes, o United, o City, o Chelsea, o Barcelona, o Real Madrid, ninguém foi atrás do Neymar. Por isso ele acabou lá no Al Hilal. Então, o que ele esperava aqui no Brasil, o que ele espera aqui no Brasil, é voltar a ter os holofotes e voltar a mostrar para o primeiro mundo do futebol que ele ainda tem condição de jogar lá. Por mais que ele tenha um grande amor pelo Santos, eu duvido que ele fique aqui depois do meio do ano, se o Barcelona, por exemplo, lhe abrir as portas. Acho que a intenção é muito clara em relação a isso. Com a questão do carnaval, eu vou dizer o seguinte: se ele está bem fisicamente, eu acho que não tem problema nenhum ir para o carnaval. Olha ele aí na Sapucaí, chegando na Sapucaí. Aí, agora sim, temos imagens. Aí acho que não tem problema se ele está bem fisicamente. Agora, se, por exemplo, ele sofreu algum tipo de contusão, não me parece ser, porque está andando normalmente e tudo, aí eu acho que ele deveria ter se preservado, deveria ter ficado em tratamento. Mas a gente sabe como é que é tratamento do Neymar, né? O Neymar foi fazer fisioterapia de uma cirurgia de ligamento cruzado num cruzeiro. O cruzeiro que ele capitaneava, cruzeiro do Neymar. Então, esse é um dos grandes problemas do Neymar. É não saber, sabe, o momento que ele diz assim, não, agora eu tenho que ser profissional, eu tenho que me privar disso ou daquilo. Mas se ele não sentiu nenhuma contusão séria, se ele tem certeza de que ele vai poder jogar o próximo jogo, aí não vejo problema nenhum ir na Sapucaí, não.